Daremos início à nossa abordagem sobre formulação não linear e procuraremos ser o mais prático possível. Vamos lá. Primeira coisa, precisamos baixar o programa. Então basta digitar ppfr no seu buscador e, é claro, aves, e logo em seguida estaremos aqui utilizando frango de corte, essa opção, ok? Aqui do lado esquerdo inferior, vocês podem observar que o programa vai baixar. Então, dê um clique para permitir que ele abra. Abrindo esta planilha que vem no formato Excel, a necessidade imediata de você habilitar a edição. Então, vamos primeiro habilitar a edição. Logo em seguida, você pode, se você desejar, salvar essa planilha com outro nome ou dar continuidade. Então, nesse momento, você poderia estar alterando aí o nome da planilha para salvar. Vamos então pular essa etapa e habilitar conteúdo. Por quê? Nós temos macros que agilizam o uso ou a aplicação dessa planilha. Primeiro detalhe, ingredientes. É claro, passe para o espanhol, ok? Então, aqui nós já estamos no espanhol, basta um clique na bandeirinha. Então, ingredientes, nós, neste momento, podemos e é necessário atualizar os preços. É uma exigência extremamente importante, que os preços sempre estejam atualizados. Caso você queira introduzir mais algum alimento, você pode usar esse espaço que está em branco. Basta clicar nesta seta e escolher aí o alimento que você acha ou deseja que faça parte aí da sua formulação. Vamos escolher aqui uma soja integral tostada apenas como exemplo. Então aqui você teria a presença desse novo ingrediente e, é claro, você tendo que dizer aí qual o valor. Se nós temos aqui esses preços, são o exemplo que nós estamos baixando da internet, é claro que eles não estão atualizados. Mas vamos dizer que essa soja estivesse ponto 95. Então aqui é onde você tem a oportunidade de fazer com que esse novo ingrediente também receba o preço. Caso você não deseje utilizar, você pode simplesmente colocar um zero aqui como o máximo, e nesse momento, apesar dele estar incluído como opção de ingrediente, o programa vai entender que ele não tem permissão de uso, porque o mínimo e o máximo estão como zero. É uma forma também de você impedir que o ingrediente, mesmo dentro dos possíveis ingredientes, ele não possa ser utilizado pelo programa. Agora você também tem a opção de alterar o que já está presente, por exemplo, a soja. Vamos dizer que você tem uma soja de melhor qualidade, com 45% de proteína. Então você pode alterar esses ingredientes que já estão aqui. De repente você tem uma soja de melhor qualidade, então você escolhe. Observe que cada vez que você faz essa alteração, vamos voltar lá para a soja 44. Todos os itens que se referem a essa soja, eu digo esses valores, eles serão também corrigidos. Então, observe esse detalhe. Vou voltar para 44. Automaticamente, esses valores também são corrigidos. Então, é uma forma bem prática de acrescentar ou alterar os ingredientes. Vamos dizer que esses ingredientes logo abaixo, que inclusive todos eles estão aqui nas tabelas de Rostanha. E você pode e precisa realmente ler esse material. Porque o que nós fizemos? Transformamos esse livro nesta planilha. Mas você tem liberdade de escolher outros ingredientes e acrescentar aí na planilha que você já tem em mãos. Vamos dizer que você precise fazer isso lá no final, a partir da linha 297, novos ingredientes podem ser acrescentados conforme a necessidade e, é claro, manualmente você agora tem que também dar valores aqui referentes a esse novo ingrediente. Você precisa agora definir quais são os nutrientes
que esse novo ingrediente possui. Então seria esse nosso ingrediente X. No momento que você faz esse acréscimo, automaticamente ele já fica disponível para ser acrescentado ali na sua lista de possibilidades ou candidatos a que vão fazer parte dessa dieta. Então ele já fica disponível. É claro que isso aqui foi apenas um exemplo, então nós simplesmente agora vamos retirar essa opção para não atrapalhar na nossa formulação. Muito bem. A próxima janela que eu gostaria de comentar com vocês diz respeito a nutrientes. Aqui sim começa os exemplos que as tabelas brasileiras de 2017 nos oferecem. Então nós deixamos aí os exemplos que são dados através das tabelas, que muitas vezes são próximos aí das recomendações aqui para o nosso país. E se for necessário, ou se esses exemplos já são bons, podem ser aí na prática utilizados, basta escolher qualquer um deles. Aqui nós estamos trabalhando com aves de 43 e 46 dias, que exatamente seria, por coincidência, esse exemplo número 5, é esse valor. Mas vamos dizer assim que você esteja fazendo uma ração inicial e você deseja o exemplo de número 1, de 1 a 7 dias. Basta clicar em uma dessas abas superiores, numeradas, e você estará trazendo então a referência da sua formulação, já estará vindo para cá. Então, vamos escolher aqui de 34 a 42 dias, esse exemplo, como nossa referência de formulação. Observe então que agora passou a ser o padrão, aves, no caso machos, com uma performance padrão, e as exigências nutricionais de 34 a 42 dias, correto? Se porventura você precise fazer uma ração muito específica, você pode agora deslocar um pouco à direita, e aqui a partir do número 35 até o 38, novamente você vai ter acesso às tabelas brasileiras 2017, mas agora você tendo a opção de fazer de uma forma muito mais precisa essas exigências. Então, entrando nesta nova aba, o que eu fiz? Eu fui lá nessa nova aba e cliquei agora aqui, nessa parte branquinha, logo abaixo do número. Fazendo isso, você tem acesso a essa nova área da planilha de formulação, em que você pode escolher desde o primeiro dia de idade, as exigências nutricionais de uma aba com o primeiro dia de idade, até no 56º dia. Qualquer um dia desses que você escolher, as exigências serão específicas para este dia. Então nós temos aqui uma condição muito específica. Aí sim entra toda a modelagem, novamente, das planilhas, e você tem, como nutricionista, a oportunidade de fazer uma ração pontual. E isso, é claro, pensando em alterar tanto a temperatura, que você pode escolher como um critério agora, que vai fazer parte da sua dieta. Aqui nós estamos com aves ao 23º dia. Observe que abaixo de 21, como ela recebe aquecimento, não haverá efeito da temperatura. Mas a partir do momento que ela perde esse aquecimento e ela passa, ela sim, agora ter que gerenciar esse desafio, a temperatura acaba alterando as exigências nutricionais. Aí assim, aumentando essa temperatura, é claro que as exigências também serão alteradas. Isso nós adentramos na modelagem, que está exatamente muito bem explicada, como é feita através dessa literatura. Por isso que não basta o programa, é necessário também buscar esses conhecimentos nas tabelas brasileiras, que inclusive traz muitos exemplos e acaba dando para nós da onde que surge, ou como modelar, ou qual a forma que foi feito para que esses números fossem gerados. Então, o que nós fizemos foi aplicar na prática as tabelas brasileiras através dessa planilha. Isso aqui acaba sendo, ou vamos dizer assim, até o coração de toda essa nossa formulação. Muito bem, vamos voltar lá para os nossos nutrientes. Isso foi apenas para mostrar que nós podemos ter muito mais rigor na nossa formulação.
Mas para começar, vamos começar de uma forma mais simples, para que nós não possamos, vamos dizer assim, assustar logo de início. Mas observem que vocês têm todo o suporte de modelagem disponível e, é claro, fazendo com que requerimentos nutricionais possam ser feitos de uma forma muito precisa. Logo em seguida, nós entramos aqui em formular. E aqui é claro que acaba a necessidade de você autorizar essa planilha para que ela rode. Então aqui nós vamos solicitar que o solver, que é o otimizador do Excel, faça o seu papel e, é claro, vem aqui rodar a dieta e trazer para nós a formulação. Toda vez que você rodar uma dieta, simplesmente clicando aqui no solver e logo em seguida em formular, você vai ter essa resposta dizendo que o que foi exigido foi atendido e de uma forma satisfatória acabou aí a ração sendo feita. Mas observe que até esse momento é a parte do computador. Agora entra a parte do olho de quem está formulando. E para isso nós temos aqui, no caso, gráficos que facilitam você, como o nutricionista, checar, afinal, o que foi que o computador disponibilizou aí como resposta, que nem sempre a matemática vai atender às exigências nutricionais. Cuidado com isso. Nós temos então, mesmo que um princípio não linear de formulação, mas há necessidade sim da responsabilidade do nutricionista sempre checar a dieta antes de definir essa dieta, para que essa dieta possa chegar ali na boca do animal. Nós vemos aqui uma coisa importante, sempre observe a energia. A energia ela sempre deveria ficar nesse valor exato de 100, porque se ela é um dos itens mais caros, ou provavelmente o item mais caro da dieta, você nunca deveria ter algo a mais do que 100%. A exigência ela tem que ser realmente atendida no seu nível mínimo. Por quê? Porque é um item muito caro. Então não pode ter sobra de energia. Seria muito estranho uma formulação, por exemplo, para frango de corte, ter sobra de energia. Então ele vai tentar fazer com o mínimo de energia. Por quê? Porque é a ração de custo mínimo. Então a energia, se é um item que encarece demais a dieta, ele vai tentar usar o mínimo. Então isso é coerente. Outro item também muito caro na dieta é o fósforo. Então ele também, por uma coerência, ele acaba também aí sendo atendido em 100%, ou seja, atendido no seu mínimo, a energia. Então, se você observar, todos os itens extremamente caros da dieta são atendidos em 100, mas não necessariamente o mais caro. Por exemplo, o sódio acaba não sendo um item caro, mas é um item problemático. Então, nós vemos aí que ele também não pode ter um excedente, porque o animal pode ter problemas com excedente de sódio, inclusive toxidez por sódio. Então nós vemos aí que ele, de uma forma prudente, foi também atendido em 100%. Outros itens, por exemplo, aqui como o ácido linoleico, tem o porquê de estar nesse excedente. E aqui nós começamos a ver detalhes da nossa formulação, até para que você também possa ver que você tem formas de checar e começar a ver o que está escondido por trás da formulação. Isso é interessante. Vamos começar a dar alguns exemplos para vocês. Vamos lá em ingredientes. Vamos voltar em ingredientes para entender um pouco desses excedentes. Por exemplo, ingredientes. Observe aqui que você tem um azeite de soja. O que aconteceria se nós retirássemos, como fosse uma mão mágica, e retirasse da dieta todo o óleo? Vamos fazer isso. Vamos lá em azeite de soja e vamos lá na primeira opção. Vocês observam que tem um espaço em branco. Clique nele. E, de uma forma mágica, o azeite de soja some da sua dieta. E vá imediatamente para gráficos. Olha o que foi feito. Retirou-se o azeite e nós vamos ver o efeito, então, se esse ingrediente sumisse da sua dieta, o que aconteceria? Ou qual que é a contribuição que ele traz para a sua dieta? E, no fundo, é isso que nós queremos saber. O que esse azeite de soja traz de contribuição? Quando você vai ali observar isso, observe aqui, olha, que 10% dessa energia ela é atendida, 9%.
dessa tua energia está sendo atendida por aquele azeite. Mas o que eu queria mostrar aqui, que o ácido linoleico agora, ele praticamente quase que foi dividido por 3, ou seja, boa parte daquele excedente que vem ali de ácido linoleico, ele é um atributo do azeite. O azeite que traz para atender ou completar a exigência energética, lembre que nós tínhamos uma exigência energética sendo atendida em 100% do seu requisito. Agora, nós temos que, para atender esses 9% restante, observe que ele traz uma carga extra de ácido linoleico quase 3 vezes maior. Então, nas costas do azeite que está vindo esse excedente de ácido linoleico. Isso é uma forma muito interessante de se ver isso. Então, nós vamos voltar em ingredientes e eu vou trazer novamente o meu azeite para que ele volte a compor a minha dieta. Azeite de soja, tudo bem? Clico nele e ele começa. Eu poderia ter guardado o número, facilita. Esta é uma forma de você poder manusear. Vamos dar mais um exemplo aqui? Vamos ver aqui qual que é a participação do sal comum presente em todas as rações de frangos. O que aconteceria se eu tirasse o sal comum da minha dieta? Vou usar o mesmo princípio. Vou lá, é o item 154. Então vamos retirar esse item, vou escolher o espaço em branco e novamente vou direto em gráficos. Olha só, que curioso, se eu retirasse completamente, vamos dizer que se eu lavasse a minha ração e tirasse apenas o sódio, cloreto de sódio saísse da minha dieta, o que significaria isso na prática? Significaria, olha só, se 6% agora outros nutrientes estão trazendo sódio, isso significa que nós temos 94% de toda a carga de sódio vindo ali nas costas do cloreto de sódio. E no caso também, o cloro tendo aí uma participação de quase 60%, ou no caso aqui 58% se for mais preciso. Então essa é a contribuição do cloreto de sódio em sódio e cloro. Isso é uma forma interessante de nós podermos observar o que está por trás da nossa formulação e ter realmente firmeza em afirmar a contribuição que aquele ingrediente traz para a nossa formulação. Nós vamos voltar lá em ingredientes e vamos trazer de volta o nosso cloreto, que era o 154. Sal comum. Ótimo. Escolhi de novo, ele volta. É claro, se você voltar em gráficos, lá está o nosso sódio, cloreto de sódio, repondo o sódio e o cloro. Qual seria a outra opção? Você poderia ir diretamente no formulário, e aqui se torna talvez um pouco mais prático, porque você não precisa ficar procurando esse ingrediente, estou perdendo tempo. Você poderia simplesmente ir lá no sódio, olha aqui, ó, sal comum, e você retira, ou seja, deleta este valor aqui, deleta, e deletado você já vai direto em gráfico. Aí você vai ver a mesma resposta. Ou seja, se você for em ingredientes, retirar o sal comum, ou for agora em formular, retirar, você vai ter o mesmo efeito. Voltando lá em formular, dando Ctrl Z, ele volta. Então, usei o teclado e simplesmente digitei Ctrl Z. Ele retorna o valor, muito mais simples. Mas observe que como isso acaba sendo prático. Agora, lembre-se que nós começamos a usar enzimas. Olha só. E se você quisesse ver o efeito ou a contribuição da enzima na sua dieta? Agora sim, eu acredito que isso começa a ficar interessante. Vamos deletar então a presença da enzima na sua dieta. Deletei. Vamos lá em gráfico. Olha só que curioso. Cálcio. Quase 40% do cálcio agora disponibilizado na sua dieta está sob responsabilidade da presença da enzima. E o mais interessante, quase 60%, 61% de todo o fósforo agora que você tem na sua dieta também está sob responsabilidade da enzima. Ou seja, se 70% desse fósforo estava indisponível e agora, tendo a presença da enzima, realmente ela faz o compromisso dela foi cumprido. Observe que você parou de desperdiçar fósforo e esse fósforo que antes não estava disponível
se tornou disponível pela presença desta enzima. E você tendo aí 60% de todo esse fósforo agora sobre responsabilidade, no caso da enzima fitase. Isso é sensacional observar. Só por curiosidade aqui, a energia, observe que quase 3% da energia agora da dieta também sobre responsabilidade da presença dessa fitase. Se você observar aqui também a lisina, em torno aí de 2% agora da lisina que está na sua dieta também é contribuição da fitase e outros, provavelmente aminoácidos, no caso aqui também a treonina, também em torno aí de 2%. Então é uma forma muito interessante de você ver a contribuição daquele ingrediente diretamente agora na formulação. Vamos voltar lá em formular e dei o Ctrl Z, retornando aí o ingrediente. E se fossem 2 ingredientes? Vamos ver aqui se você quisesse tirar o farelo de soja e o milho da sua dieta. Então deletei o milho, aqui é só um exemplo, e o farelo de soja. Vou lá em gráfico. Olha só, acabou, né? Quase, você vê que 90% da contribuição da energia nas costas do milho e do farelo de soja. E da proteína bruta, olha só, 98% também sob responsabilidade do milho e do farelo de soja. E sumiu aqui o potássio. Então é interessante observar isso. Novamente, você pode voltar lá em formular, dando então o Ctrl Z, voltou o primeiro, que é o soja, e voltou o segundo, o milho. Então isso é uma forma muito interessante de usar esse atributo, teclado Ctrl Z, e você poder mostrar ou entender, afinal, quem traz responsabilidades. E para finalizar isso, tirando o farelo de soja da tua dieta, uma coisa muito interessante de se observar é exatamente o potássio, que muitas vezes nós temos um excedente de potássio e boa parte desse potássio realmente é de responsabilidade do farelo de soja. O farelo de soja é riquíssimo em potássio. Dificilmente você vai conseguir retirar potássio da tua dieta, porque o farelo de soja ele naturalmente traz potássio. Por isso que para o balanço eletrolítico só nos sobra duas formas de ajuste, o sódio e o cloro, porque o potássio naturalmente já é um excedente natural da sua dieta. E isso é importante que o nutricionista saiba disso. Voltamos lá em formular, novamente damos o Ctrl Z e de uma forma muito rápida essa dieta volta a ser feita. Se porventura você não conseguiu, não teve sucesso, basta novamente pedir para o programa rodar, ele também é uma forma de você corrigir aí qualquer distúrbio que tenha sido criado. Ingredientes. Nós então podemos acrescentar novos, inclusive nutrientes, você pode até acrescentar novos nutrientes. Se você porventura precisar fazer aí uma alteração, você tem permissão para também trazer, ou no caso, fazer alterações aí de um novo nutriente que você queira acrescentar. Então a planilha ela é aberta para novos ingredientes e novos nutrientes. Então você também pode trazer aí, acrescentar novos nutrientes. Então se você for lá em ingredientes agora, você vai ver que você acabou trazendo, olha aqui, você também agora tem a opção de acrescentar novos nutrientes. Então isso é para facilitar, é claro, se de repente, no momento que surgir aí novas opções, você tem esse facilitador. Muito bem. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui em ingredientes, para esse ingrediente estranho, misterioso, que seria os inertes. Observe que não tem nada. É como se você estivesse colocando ar na sua ração, porque o inerte, ele é o custo zero, mas mesmo tendo custo zero, também não te oferece nada. Para que você vai querer ter um ingrediente desse aí dentro da sua formulação? Observe que lá nos tempos do Pearson, nós éramos obrigados a fazer a nossa formulação fechando em 100%. Isso é uma exigência matemática. Sua ração fecha em 100. E o que significa que
Se por alguma razão esse inerte passar a fazer parte da sua dieta, isso sinaliza para o nutricionista que a sua dieta não precisa de 100% de espaço para fechar. Ela conseguiria fechar com 98%, por exemplo. E os 2% restantes seriam completados com esse elemento coringa que ele completa, mas sem trazer, encarecer a sua dieta. Ela consegue fechar a dieta com 98% e acaba, vamos dizer assim, completando, porque como ela é obrigada a fechar em 100%, mas com 98% ela já conseguiu fechar a dieta, ela simplesmente tapa esse buraco, que seria esses 2% restante, com alguém que não traz custo para essa formulação, que no caso aqui seria o inerte. Isso é muito útil em rações para suínos. Observe que não fique surpreso você que em rações de suínos esse inerte ele sempre vai estar presente, ou geralmente está presente, mostrando que a dieta ela não pode escolher outro ingrediente para tapar o buraco. E é muito comum essa escolha ser um dos itens mais em conta, por exemplo, o calcário da ração. Então você tem um excedente de cálcio não porque a formulação deseja colocar mais cálcio, mas porque foi necessário tapar o buraco. E se você esqueceu da presença do inerte, ela escolhe ali dos itens que você deu como opção de ingredientes, ela escolhe um deles para tapar buraco, não porque ela precisa daquele ingrediente ou de algum nutriente daquele ingrediente. Simplesmente ela precisa tapar um buraco. E ela escolhe alguém para tapar buraco. E cuidado com isso, porque muitas vezes isso pode criar excedentes de nutrientes sem a necessidade. E por isso que a presença do inerte é um forte indicador de que alguém precisa fechar a dieta em 100%. Aí, é claro, você pode escolher um desses ingredientes, que poderia, por exemplo, ser o milho, para você simplesmente completar, mas não deixar que o programa faça isso. Isso tem que estar na mão do nutricionista. Com a presença agora das enzimas, esse inerte ele se torna quase que obrigatório, porque não fique surpreso você que quando a enzima ela cria muito espaço na dieta, ao ponto de algumas vezes você como ingrediente ter que exigir um mínimo de azeite, por exemplo. Você tem que tomar cuidado e daqui para frente exigir pelo menos 1% da presença de óleo e de azeite dentro da sua dieta. Por qual razão? Pelo fato de algumas vezes nem ser necessário mais a presença de óleo na sua dieta. Mas o óleo, como ele tem uma importância muito grande na absorção das vitaminas lipossolúveis, eles têm que também estar presentes, também para evitar pulverulência da ração. Então, esse óleo ele tem que ser garantido aí no mínimo em 1%. Novamente, quando você for lá formular e que você solicitar então que esse programa rode, clicando em formular, sempre observe qual a quantidade de azeite que entrou dentro da sua dieta. Nós aqui entrou em 3%, é um valor aí até bom para evitar até problemas de peletização, um excedente. Então observe que esse mínimo deve ser garantido. Não foi necessário aqui que ele ultrapassou, é claro, o mínimo. Ele está em 3%, nós pedimos um mínimo em 1%. Mas pelo menos você sabe aí que você não vai ter atendido aí a presença de óleo pelos efeitos extracalóricos dele. Não simplesmente para dar energia, mas para outros efeitos. O que eu gostaria também de chamar a atenção aqui, antes de partirmos para a formulação, os detalhes acabam sendo importantes. Esse trio, que já foi comentado, potássio, sódio e cloro, Monjan já advertia da importância do balanço eletrolítico. E o balanço eletrolítico ele está um pouquinho mais abaixo, e que você vai poder observar aqui. Sem o princípio não linear, não é possível, principalmente, atender essa segunda parte, que seria a relação potássio mais cloro dividido por sódio. Muitos trabalhos foram feitos em relação ao balanço. Por quê? Porque o princípio linear permite que você consiga fazer esse cálculo do balanço eletrolítico. Mas a relação eletrolítica, só o princípio não linear.
Essa é a razão de 99% das publicações terem sido direcionadas simplesmente para o balanço. E não, raríssimas às vezes, alguma publicação, no caso, fazendo a relação. E fugindo exatamente do que Monjan ele tinha, vamos dizer, indicado, que ele comentou que era uma exigência a formulação ser realizada nesses dois atributos ao mesmo tempo. Mas isso só foi possível e é possível através do uso do princípio não linear. Então não foi que não houve interesse nesse tipo de pesquisa. Na verdade, não existia ferramenta que permitisse esse tipo de atendimento das exigências por completo de Monjan. Agora sim, nós não temos mais desculpas. É possível sim fazer a formulação direcionada para isso. Vamos dizer que nós vamos atender a exigência de Monjan e vamos pedir 250 como mínimo para o balanço e ele recomenda lá no mínimo 1 para a relação. Se nós formos agora em formular, por favor, fique de olho aqui no custo. Vamos rodar essa dieta, exigindo então aquela condição de balanço eletrolítico. Vamos formular, olha o custo, né? Nós temos aí um pouquinho mais elevado o custo, mas o que nós estamos fazendo? Garantindo que agora, com estresse térmico, nós não venhamos ter surpresas. Olha o comportamento do cloro. Ele se tornou, vamos dizer assim, ele baixou o valor, por quê? Porque, lembre-se, o potássio nós dificilmente vamos conseguir controlar, porque o farelo de soja é um grande fornecedor de potássio. Então, não tente corrigir o balanço através do potássio, a não ser que você consiga retirar a soja da sua dieta. Fora isso, você tem que conviver com o excedente de potássio. Então, nos resta sódio e cloro. Mas observe agora que o papel do cloreto de sódio é de fornecer cloro e não mais sódio. E cabe agora ao sódio ser ajustado através do bicarbonato. Então, se você for agora na sua ração, você vai ver a presença de bicarbonato na sua dieta, trazendo o quê? Sódio. E o que o cloreto de sódio traz para a sua dieta? Ele simplesmente traz a exigência mínima de cloro. Então agora nós temos o balanço eletrolítico sendo completamente atendido. E isso apenas através do princípio não linear. Talvez um dos itens mais simples que nós temos aqui é exatamente o valor de cálcio e fósforo. Olha só, como fazer a relação cálcio-fósforo ser viabilizada? Ela só é possível também através do princípio não linear. Algo tão simples, mas sim, apesar de ser simples essa relação cálcio-fósforo, só que o princípio linear ele não permite esse tipo de cálculo. Cuidado, você pode criar um artifício lá no princípio linear e fazer com que essa relação possa ser feita, mas você engessa, você só tem um valor fixo. E aqui nós temos no princípio não linear a liberdade de estar aberto a essa relação. Então cuidado, muitas vezes você tem artifícios matemáticos que acabam criando condições para essas relações serem atendidas, mas você obriga o programa a fazer essa exigência sempre ficar no número fixo. E eu estou dizendo para vocês aqui que vocês têm liberdade agora de utilizar o que é de mais básico, que é a relação cálcio e fósforo, e com uma relação aberta. Observe que essa é uma relação que deve ser atendida, uma vez que não existe o cálcio, e em nenhum momento você vai achar lá na tabela de Rostanho o cálculo do cálcio. Na verdade, a partir do cálculo do fósforo que nasce a exigência de cálcio. Então ela é uma consequência da definição da exigência de fósforo que vai criar a exigência de cálcio. Por isso que a importância da relação cálcio e fósforo. Não? Aqui nós temos muitas outras curiosidades. Por exemplo, o cobre hoje nós temos a forma orgânica e inorgânica. Então você, de repente, se você estiver usando um cobre disponibilizado de uma forma orgânica, esse valor ele acaba sendo alterado
porque você tem muito mais disponibilidade. Observem esses valores, quase cai 3 vezes o valor da exigência, simplesmente trocando a forma de orgânico para inorgânico. Tome cuidado também, porque muitas vezes você está desperdiçando recursos porque você não alterou a forma que está sendo disponibilizada aí do teu micro mineral. E talvez, de tudo isso que nós estamos falando, a fitase hoje acaba sendo um grande diferencial nas nossas formulações, porque ela cria também, você tem que tomar cuidado, porque quando você tem a presença da fitase, a fitase ela não traz apenas cálcio e fósforo para a sua dieta. Se você estiver usando a matriz completa, observe que a fitase, quando ela é introduzida, ela traz energia, ela traz proteína, ela traz cálcio, fósforo, ela traz aminoácidos e algumas matrizes, até sódio já você vai encontrar em algumas matrizes de enzimas. Então isso tem que ser observado e você não pode ignorar a matriz completa. Então não tenha receio de, quando receber uma enzima, utilizar a matriz completa desta enzima. Por quê? Porque ela traz um impacto muito grande dentro da sua formulação. Então, agora, a partir desse momento que nós já temos uma ideia de todo esse malabarismo que nós temos de cálculo, que é um verdadeiro malabarismo, nós podemos agora, novamente, voltar em nutrientes, escolher lá uma nova categoria. Vamos pegar aqui de aves de 8 a 21 dias de idade, exemplo número 2. Não se esqueça de comece a sua formulação, ou pelo menos comece a buscar uma visão de entendimento do seu programa, passo a passo. Não queira fazer grandes alterações para que você possa enxergar o que o programa está fazendo. Qual que é o melhor programa? Aquele que você domina. Então comece esse manuseio de uma forma, vamos dizer assim, não muito... não alterando muitas coisas, porque você perde esses detalhes que precisam ser observados. Então nós simplesmente escolhemos então essa dieta de número 2 e vamos agora formular. Você sinaliza aqui que você precisa não esquecer de, é claro, sempre, no caso, rodar a dieta, então formular. No momento que o solver ele faz o cálculo, isso pode tomar aí alguns segundos, né? Geralmente é um cálculo rápido. Né? Aqui nós temos então o solver fazendo o papel dele, por isso que nós temos essa ampulheta, ela dizendo para o formulador que está sendo trabalhado, ou esse cálculo está sendo feito para que esse novo ajuste possa ser acomodado agora, correto? Então, existem várias exigências, nós temos aí uma infinidade de exigências que têm que ser atendidas, e agora então o solver fazendo o papel dele, que é o serviço. Então, só para mostrar o que isso acontece. Então, aqui é a ração formulada para essas exigências, é claro, volta-se no gráfico, e agora você começa a ver, olha lá, 100% da minha energia atendida. E isso é coerente, por quê? Porque é o item caro. Novamente, se você for no fósforo, também 100%. Se você agora observar, aqui nós não temos o princípio, no caso de Monjan, funcionando o balanço eletrolítico. Por quê? Porque eu observo que tem um excedente de cloro. É interessante que isso é uma responsabilidade também do nutricionista, falar, puxa vida, mas eu estou entrando aí numa época de desafio calórico e eu vou tomar esse cuidado. Então você pode voltar em nutrientes e falar assim, olha, é uma época complicada e eu vou pelo menos exigir que seja atendido aí o Monjan em 250 de balanço eletrolítico. Volta-se lá, observe agora que é a mão do nutricionista alterando, no caso, a dieta, mas já preocupado com estresse calórico. Novamente aciona-se essa dieta. Ele é mais rápido agora porque ele já, vamos dizer assim, gastou um tempo lá na ração inicial e você só mudou um detalhe da dieta, então ele acaba sendo mais rápido
nesse segundo ajuste. Mas uma coisa importante, volte lá, olha só, o comportamento aqui da dieta. O cloro baixou e também o sódio, mas como é uma dieta um pouco mais estreita, porque é uma dieta, no caso, para aves jovens, você não tem muita flexibilidade nesse balanço, porque é uma dieta estreita. Agora, quando você caminha para aves mais velhas, o frango já na fase de crescimento ou terminação, você tem agora uma distância da energia em relação aos nutrientes mais larga. E isso dá mais flexibilidade para o balanço eletrolítico. Então, cuidado com isso. Quando você for trabalhar com aves jovens, você tem pouco espaço. Mas como são aves que, no caso até uma certa idade, na fase inicial, precisa do calor, não teria muita coerência você fazer um balanço eletrolítico para 8, 21 dias. Não é? Então, por isso que essa preocupação ela não seria necessária nesta fase. Mas se você agora vai fazer uma ração já para um período final de 43, 46 dias, em que você tem uma ave muito suscetível ao estresse calórico, aí sim, aqui é extremamente importante você garantir aí que você tem esse recurso do balanço eletrolítico na sua dieta. Observe aqui que muda completamente uma dieta inicial para uma dieta de terminação para o critério balanço eletrolítico. Novamente, se você for lá rodar essa dieta, vamos ver agora se vai ser mais rápido esse cálculo. Então nós saímos lá de uma dieta inicial e viemos para uma dieta de terminação, mas utilizando o balanço eletrolítico que só é definido por um princípio não linear. Observe o gráfico, completamente diferente. Mas por que mudou? Mudou porque você agora tem uma ração mais larga para acomodar o balanço eletrolítico. Então ainda bem que é assim, porque já que lá a ração pré-inicial e inicial ela é tida como uma ração em relação à energia e os outros nutrientes, uma ração estreita de relação, então quer dizer que naquele momento você não precisa ter muita preocupação com o balanço, por quê? Porque a ave ainda depende de um aquecimento. Ela deseja e precisa ter o aquecimento ali dentro da granja. Agora, quando ela passa a sofrer sim o estresse térmico, a partir do 21º dia e principalmente no final do seu ciclo produtivo, a presença do balanço eletrolítico mostra-se importantíssimo. E aí, pelo fato de nós termos uma dieta mais larga, facilita aí o cálculo e, é claro, corrigindo aí o cloro para 100%, o sódio vindo no teor mínimo para atender o balanço. E não se esqueça, atendendo tanto o balanço como a relação eletrolítica. Então isso acaba sendo aí um grande diferencial para nós. É claro que aqui você tem a oportunidade de imprimir a sua dieta, na impressora, nós não vamos pedir que isso aconteça. Você tem a especificação de toda essa dieta para sempre conferir se ainda há necessidade de alguma alteração. Em menus, você, se desejar, pode até alterar a pigmentação no caso do frango de corte, mas lembrando que você vai aproveitar o que você já tem de pigmento nos ingredientes e posterior ao que você já tem aí disponível de pigmento, você completar com o pigmento amarelo e posteriormente o vermelho, e seguindo as recomendações de uma forma coerente. Então é uma opção que também nós temos. E aqui níveis de inclusão, de uma forma prática ou no máximo, qual o teor? Cuidado aqui principalmente com a presença do óleo, que ele pode aí ser desfavorável na sua dieta, criando aí, vamos dizer assim, o animal não tendo capacidade de absorver um excedente de óleo, gerando até diarreia. Então cuidado com isso, por isso que aqui eu estou dando o exemplo do azeite, como um item que deve-se ter cuidado, o sódio também, no caso. Né? Então aqui algumas opções a mais. Gostaria também de lembrar
vocês que nós não temos uma exigência específica para a proteína digestível. Nós temos sim exigências para os aminoácidos. Mas quem comanda todos esses aminoácidos, na verdade, está na lisina. Então, aqui nós temos, então, estamos comentando sobre proteína ideal, que o cálculo é feito em cima da exigência de lisina, que no momento que ela é definida, todos esses aminoácidos acompanham o que foi definido como exigência de lisina. Então, nesse princípio também de formulação, nós temos aqui então sendo considerado a proteína ideal. Por isso que muitas vezes a exigência em proteína bruta ela pode até ser zerada, porque o programa vai continuar tendo como responsabilidade atender todos os aminoácidos e, é claro, essa proteína ela sendo aflorada, mas por uma questão de atendimento das exigências de aminoácidos. Então não fique surpreso você, se você for aqui e enxergar um excedente, no caso aqui, de proteína bruta. Nós temos 5% a mais de proteína bruta. Ué, mas por que ele está dando um excedente de proteína bruta? Porque algum aminoácido teve que ser atendido no seu mínimo, por exemplo, aqui a lisina. E para atender 100% da lisina, foi necessário colocar, vamos dizer assim, um cheirinho a mais de proteína para poder atender essa exigência mínima, da forma mais econômica possível. Então observe que alguns aminoácidos eles vão aparecer exatamente em 100% porque eles acabam sendo os mais limitantes da sua dieta. Mas a dieta foi formulada no menor custo possível, mesmo tendo um excedente de proteína. Não? Isso, observe também aqui na proteína bruta digestível, que nós temos 2% a mais do que é sugerido como mínimo. Mas esse excedente não é um erro, é simplesmente uma forma de atender o mínimo de aminoácidos. Então, isso é importante, o nutricionista sempre saber as razões dos excedentes. Aqui nós já mostramos o potássio, o excedente do ácido linoleico. Não é? Então, isso acaba sendo extremamente importante. E uma visão geral dos atendimentos aí dos macro e microminerais, mostrando aqui que o balanço foi atendido em 100%, lá o balanço eletrolítico. A relação nós deixamos em aberto, por isso que não aparece, mas ela está sendo sim atendida, apesar que no gráfico não aparecer. Como que está sendo o nosso suplemento vitamínico mineral, como ele está sendo aí atendendo as exigências. E por fim aqui, no caso, é claro, nós não formulamos para atender, no caso, a lisina total. Hoje a formulação é toda feita em cima das exigências de aminoácidos digestíveis. Seria redundante e desnecessário também, seria jogar peso a mais nas costas da formulação, exigindo também que ele também atendesse ao total. Isso não teria sentido. Por isso que muitas vezes você pode ver aqui na treonina total, está até abaixo, mas mais balanceado, porque a preocupação não é o total, é o digestível. Isso aqui acaba sendo apenas para quase que uma curiosidade para o nutricionista, o total. A exigência realmente que deve ser levada em consideração são os digestíveis, que no caso está sendo atendida. Esta é uma forma aí, inicial de apresentar o programa, mas espero que são muitas as novidades, são muitas os detalhes da nutrição, mas é uma ferramenta extremamente útil na mão do nutricionista no momento que ele passa a ter domínio da ferramenta. Então isso é importante, que haja domínio dessa ferramenta e que essa ferramenta possa ser assim, revelar fatos ou até situações que antes estavam escondidas. E uma delas, no caso aí, que eu já mostrei para vocês, a permissão de você enxergar a contribuição de um específico ingrediente. Estaremos passando nas próximas apresentações outros detalhes. Por enquanto, muito obrigado pela sua atenção.